Olá, aqui é Drica Mello e agora nós vamos falar sobre processo de aprendizagem. E é tão gostoso isso, sabe? Porque nós estamos querendo fazer coisas o tempo todo ou querendo deixar de fazer coisas, né? E às vezes a gente se pega desistindo dessas coisas porque ou acha muito difícil ou acha que não vai dar conta de fazer aquilo, porque a gente olha para a coisa. Só que a gente esquece que essa existência é uma experiência. E nós somos um processo, nós, né? Somos um processo dentro da experiência. E entender como esse processo que nós somos funciona faz toda a diferença para a gente ter uma melhor experiência. Que essa experiência é aquilo que a gente chama de vida, né? Então, entender, a função, né, da aprendizagem dentro desse processo que nós somos, é um ganho enorme, 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 enorme. Quando eu me deparei com esse modelo dos 4 estágios, do processo de aprendizagem, fez muito sentido para mim. O modelo era atribuído a Maslow, mas na verdade ele foi difundido por Martin Broadwell em 1969. Esse modelo é chamado de os 4 níveis de aprendizagem. O primeiro nível é o incompetente inconsciente. O segundo nível é o incompetente consciente. O terceiro nível é o competente consciente. E o quarto nível é o competente inconsciente. E agora eu vou explicar os níveis. O primeiro nível, o incompetência inconsciente, é quando você não sabe que você não sabe. Então imagine andar de bicicleta. É quando você não sabe que existe uma bicicleta. E algum dia na vida, eu, você, a gente não sabia que existia uma bicicleta. E não sabendo que existia uma bicicleta, a gente não sabia que a gente não sabia andar de bicicleta. Entende? E aí vem o segundo nível, que é o incompetência consciente, onde a gente já sabe que aquilo existe. Por exemplo, eu já sei agora que existe bicicleta, mas eu continuo incompetente naquilo. Então eu desenvolvo o desejo de me tornar competente naquele assunto, mas eu ainda não sou competente naquilo. Então eu sou um incompetente consciente. Eu sei que aquilo existe, mas eu ainda não sou competente naquilo e eu preciso me desenvolver. E aí vem o terceiro nível, que é a competência consciente. Eu aprendo sobre aquele assunto, eu fico competente naquele assunto, eu estou consciente que aquilo existe. A bicicleta existe, eu sei que aquilo existe, eu me torno competente naquilo, eu aprendo sobre aquele assunto, mas eu preciso focar para poder fazer aquilo. Então, imagina que eu peguei a bicicleta, eu fiquei consciente que a bicicleta existia, eu aprendi a andar de bicicleta, mas eu preciso me concentrar muito, eu preciso segurar no guidão, eu preciso pôr o meu pé ali no pedal, eu preciso me concentrar, me equilibrar. Se alguém me chama, eu não consigo nem olhar do lado, porque eu preciso estar ali concentrado, senão eu me desequilibro, entendeu? Eu preciso focar, eu preciso. Se tem uma pedra no meio do caminho, eu preciso estar esperto ali. Eu não posso ouvir música, eu tenho que ficar concentrado, focado no que eu tô fazendo ali na bicicleta. Eu lembro quando eu comecei a dirigir carro, eu era assim, eu não conseguia nem ligar o rádio direito, porque era uma coisa assim, eu tinha que ficar muito concentrada no que eu estava fazendo. Então, você tem que ficar concentrado ali. Então, você é um competente consciente. Você precisa focar, você precisa estar ali pedalando, senão o pé sai fora do pedal, sabe? Já aconteceu isso com você quando você estava andando de bicicleta? O pé sai fora do pedal, você enrosca a calça no, na corrente da bicicleta, né? Nem sei se tem isso ainda, mas... Então, vai lá. Então, você precisa
ficar consciente, né, no que você tá fazendo. Até você começar, a coisa começa a ficar mais macia, mais fácil, né, você começa indo. Então esse é o terceiro nível, você consegue fazer com bastante foco, com bastante atenção. O seu nível de desafio e de conhecimento tá bem equiparado ali, você tá 50-50, sabe assim? Então você precisa de foco. Esse é o competente consciente. E vem o competente inconsciente, que é quando você já dominou aquilo de uma maneira que você tá andando de bicicleta, mas a última coisa que você tá pensando é que você tá andando de bicicleta. Você tá andando de bicicleta, ouvindo música, comendo maçã, toca o celular, daí você começa a falar no celular, aproveitando a paisagem, nem lembra que você tá andando de bicicleta. A última coisa que você prestou atenção é que você tá com a mão no guidão, que você tá pedalando. Aquilo já virou tão automático para você que você não percebe que você fez. Entende? Você fez no piloto automático, você fez inconscientemente, porque já entrou no seu programa. Entende? Você virou um competente inconsciente. Então, hoje, por exemplo, dirigindo o carro, quem dirige, às vezes você vai de um lugar para outro e você fala, meu Deus, nem sei como que eu cheguei aqui. Porque você foi no piloto automático. E é nesse ponto que a gente consegue ensinar as pessoas aquilo que a gente sabe, geralmente, né? Os professores de matemática, é no piloto automático, porque já sabe fazer aquilo com uma maestria que vira automático, é natural para eles aquele aprendizado. Entende? Então, esses são os 4 estágios do aprendizado. Só que assim como a gente aprende a fazer essas coisas que a gente quer fazer, e a gente tem que passar por elas, então às vezes a gente quer aprender uma coisa e tá lá no primeiro ainda e desiste, porque não tem a paciência de esperar, né? Amadurecer para chegar no competente inconsciente, porque é parte do processo. Tem que esperar chegar lá, você tem que passar, você às vezes conseguiu, foi mais rápido chegar lá andando de bicicleta, mas às vezes você teve que treinar um pouco para conseguir chegar lá. Então, primeira coisa é isso, a gente tem que ter essa paciência com a gente, do nosso processo, porque é assim que funciona o processo de aprendizagem. Para aquilo que a gente quer fazer, executar, passar por esse processo. E outra coisa é entender que aquilo que a gente não quer passou por esse processo também. A gente aprendeu a ficar estressado dessa maneira, a gente aprendeu a reclamar dessa maneira. A gente aprendeu a ter medo de determinadas coisas dessa maneira também. Então, para a gente transcender essas coisas de ficar estressado, de ter medo de determinadas coisas, precisa passar por esse processo também. Então, entender isso é fundamental para a gente determinar e reaprender aonde a gente quer chegar. Tá bom, gente? Espero que esse vídeo tenha falado com você e que tenha trazido algum ganho e que alguma reflexão para sua vida. Tá bom? Deixa aí um like para mim se você gostou desse vídeo. Deixe um comentário o que você achou sobre isso e divida esse vídeo com alguém que você sabe que pode se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia e te vejo na próxima. Tchau!